vamos para a regional agora, vamos lá. E agora, Cândido, quero dizer que eu te admiro muito pelo trabalho, tá, equilibrado que você faz dentro do Republicanos. Você não deixa a tua balança ficar, né, naquela indecisão. Você é um cara bastante centrado, muito educado e respeitoso, que eu te admiro demais sobre isso, né? Eu sei disso, mas falando de regional agora, eu confesso que vou tentar te desequilibrar, tá? Porque são coisas importantes que estão acontecendo dentro do Republicanos. Lilico Mella, que foi muito bem votado aí para deputado estadual, né? Foi vereador, ou é vereador em 3 de maio. Lilico Mella cogitou com você a possibilidade de repente ser o coordenador regional do Republicanos? Você concordaria? Na verdade, o coordenador regional, como eu mencionei, né, se eu vou relembrar aqui, ele é um braço da estadual. Tá? Não há eleição e não há uma indicação de um coordenador para o outro. Né? Então, quando o Dr. Benedetti deixou a coordenação regional, eu fui indicado pelo presidente estadual, deputado Carlos Gomes. Atualmente, já existe, então, a cogitação de que seja indicado assim que termine. Eu ainda tenho um cronograma até final de agosto, onde terminam os meus 2 anos. Até quero mencionar aqui que o Dr. Benedetti ele ficou 4 anos, ficou dois mandatos de dois anos. Né? Ele começou em 2017 e nessa época, final de agosto, início de setembro. E ele findou, então, em 2019, uma gestão e começou outra que findou, então, em final de agosto de 2021, onde que, então, eu fui indicado, o meu nome, Cândido Sazé, foi indicado para, dali para frente, assumir. Então, eu tenho um cronograma para cumprir. O Filia 10 é uma das ações, eu acho que das mais importantes, que dá visibilidade para a nossa sigla aqui na região. Né? Quero explicar também o motivo de nós sediarmos hoje em 3 de maio, tá? Que eu sei que isso também foi colocado em voga. Sim, eu já ia te perguntar, Assim como em Santa Rosa já foi sediado, nós temos três cidades, assim, importantíssimas para os republicanos na nossa região. A região, ela compreende exatamente 100 municípios, porém 100 municípios onde os republicanos, lá em 2016, estava presente apenas em 4 municípios. Depois ele foi crescendo, ele já chegou a estar em 26, mas não ao mesmo tempo. Ele nunca esteve ao mesmo tempo em mais de 18 partidos, de 18 municípios na região. Tá? Atualmente, nós estamos ativos em 15 municípios. E leia-se, Santa Rosa está inativo. Então, seria 16 com Santa Rosa. Santa Rosa está inativo temporariamente. Nós temos o caso, por exemplo, de Tucunduva, Tuparendi, São Paulo das Missões, Seberi, Iraí, que a gente vai até lá, né, que tem 3 Passos, tem uma série de cidades que foram inativadas pela própria estadual e por orientação, por sugestão nossa como coordenador regional. Porque não é simplesmente ir lá dar posse para um presidente e para uma diretoria. Né? O partido ele tem compromissos, ele tem que prestar contas para a Justiça Eleitoral, para a Receita Federal, se não prestar contas para a Receita Federal, pode dar Polícia Federal. Então, a vida das pessoas que estão lá, como presidente, secretário e tesoureiro, especialmente, ela pode se complicar se você deixa ativada aquela sigla naquele município e esses procedimentos que têm que ser feitos todo ano não são feitos em tempo. Então, os republicanos entendem que nós não estamos aqui para prejudicar a vida das pessoas. Se a pessoa, então, está ativa no partido e no município, quer ser candidata, ela precisa da sigla ativa. Né? Então, aí a gente vai lá, a gente vê qual é o potencial, é avaliado o potencial também eleitoral, né, que aquele grupo tem naquele município. E hoje, então, voltando à nossa região, as 3 cidades mais importantes para a nossa região aqui, do Republicanos, com base nos votos e nos mandatos eleitos em 2020,
que eu digo que tem Santa Rosa, onde já sediou um Filia 10, coordenado pelo coordenador regional anterior, que era o Dr. Benedetti. Então, lá já foi sede do Filia 10 da região. Poderia ser em qualquer município desses 15 que temos hoje, mas nós damos destaque para cidades onde nós temos pessoas eleitas com mandato. Tá? Então, Santa Rosa tem 2 vereadores. Porto Xavier, temos um prefeito e 2 vereadores. Vai chegar o momento de ser sediado em Porto Xavier. Mas 3 de maio, nós temos um vice-prefeito. E é aqui do ladinho de Santa Rosa. E geograficamente é interessante porque fica no meio da região. Nós, então, entendemos que 3 de maio, para esse ano de 2023, é a cidade mais indicada para se sediar esse evento. Isso já foi construído com a estadual já há mais de 2 meses, né? Então, não teria por que mudar. 3 de maio, então, vai sediar agora no dia 3 de março, que é na próxima sexta-feira. Nós receberemos caravanas de diversos municípios. Foram convidados esses 15 municípios que estão ativos, mais Santa Rosa, que Santa Rosa está inativado temporariamente até a homologação, como já falei, da próxima diretoria. Tá? Então, é um passo muito importante. Nós vamos estar recebendo parlamentares eleitos do Republicanos. Foram convidados todos os deputados eleitos, inclusive o senador Mourão, que já confirmou que não poderá se fazer presente. Já mencionei que a deputada Franciane Baer, por conta desta agenda que já fez aqui na região ontem, então ela será representada por uma outra parlamentar também do Republicanos, a deputada Eliana Baer, né? Nós temos a confirmação de outros deputados que já mandaram a confirmação. E você também, então, você também já teve a confirmação, você também já teve a confirmação da minha reportagem, tá? Obrigado pelo convite, está confirmado, estarei lá, tá? Está confirmado. Isso, a sua reportagem. Isso mesmo, eu ia mencionar agora, Silvio, que para nós os locais aqui de 13 de maio também já confirmaram a sua presença, né? E isso é importante para divulgação, né? E é público, né? O partido político, ele, quando se movimenta, quando faz alguma ação, eu acho que a comunidade tem que saber, né? Assim, quando um parlamentar ou quando um prefeito ou um vice-prefeito eleito está na vida pública, eu acho que ele deve ser transparente e deve a sua vida, ele tem que deixar ela bem transparente para a comunidade, né? Então, o partido político não é diferente. O partido político também tem que mostrar suas ações, né? E nós estamos ali, com o maior prazer, vamos recebê-lo, né? E o senhor tem liberdade de fazer toda a cobertura desde o início até o fim do nosso evento. E nesse dia, em 3 de março... Da região, nesse dia, Silvio, eu queria falar só uma coisa, em 3 de março, já vai ter a diretoria de Santa Rosa homologada, né, com essa nova presidência municipal? 3 de março Não ou não? Não, Silvio, nós não teremos tempo hábil para dar posse, porque precisa estar homologado para dar posse. Tá certo. Então, como a conversa com o doutor Benedetti e o doutor Éder foi ontem, e haverá também indicações que o doutor Benedetti precisará fazer para essa diretoria, para que seja bem democrático esse processo de condução aí da construção da nova diretoria. Então, eu acho que todo o partido precisa estar acompanhando, né? Então, isso a estadual entende que precisa de alguns dias a mais aí para poder findar esse processo, para que fique tudo redondinho, tudo certinho, e o partido de Santa Rosa saia maior ainda nesse crescimento que está havendo. Eu vejo positivamente isso. Às vezes a mídia vem e fala, né, e é direito da mídia hoje averiguar e até mesmo se expressar, mas muitas vezes nem tudo aquilo que a mídia expressa é o que realmente é, né? Muito bem. Fica à vontade agora para falar o que você queria falar. Fica à vontade para falar o que você queria. Você me permite fazer... eu queria dizer o seguinte, que eu entrei no Republicanos, eu, Cândido Stasiak, entrei no Republicanos em 2015, tá? Eu já fui filiado a um outro partido na minha vida, tá? Eu já fui assessor parlamentar quando eu comecei a minha vida política em 2002. Eu fui assessor da Câmara de Vereadores de Independência. Na ocasião, eu tinha um familiar que era vereador, né? E ele fez parte ali, então, do processo
e a gente também, por convite dele, entrou na vida pública, né? E comecei a gostar da política, então a gente tenta hoje dar a nossa contribuição, né? Como você já disse, tanto nas eleições, para aqueles que decidem expor a sua vida, né? A sua vida particular, muitas vezes é exposta quando tu é um candidato, né? Então, eu admiro muito as pessoas que têm coragem. Nunca me candidatei, se eu, né, não penso no momento nessa hipótese, mas eu estou ali servindo, né, hoje no Republicanos desde 2015. Então, em 2015, eu tive o convite do deputado Carlos Gomes, que era o presidente na ocasião, e é até hoje o presidente estadual do Republicanos, e do deputado Sérgio Pérez, que era e é até hoje o vice-presidente estadual do Republicanos. Na ocasião, era só eles que eram os parlamentares. Em 2015, eles tinham assumido, então, o mandato, foram eleitos em 2014, o deputado Carlos Gomes federal e o deputado Sérgio Pérez estadual. Ingressei, então, em 2015, a convite deles, fundei o Partido Independência. Já no ano de 2016, a gente já havia tentado fazer uma construção em Independência para ter candidato a vereador. Não tivemos sucesso de ter um nome de consenso para colocar na ocasião. O partido começando, né, sem muita estrutura, então não tivemos, assim, nenhum candidato que poderia colocar, que fosse competitivo para poder eleger, né? O nosso projeto era eleger. Até então, os Republicanos não tinha nenhum, era PRB, como você já falou. O partido começou lá atrás como Partido Municipalista Nacional, né, na pessoa do saudoso José de Alencar, que foi vice-presidente da República. E hoje, então, estamos na região, como eu já dei um saldo de 4 vereadores, um prefeito e um vice-prefeito. Mas o primeiro vereador surgiu em 2016. Aí que eu quero te explicar. Na cidade de Independência, como não havia nenhum nome de consenso para ser competitivo, candidato a vereador para se eleger e ser o primeiro vereador do Republicanos na região, então eu, na cidade de 13 de Maio, eu tenho domicílio eleitoral, eu tenho domicílio comprovado tanto em 13 de Maio quanto em Independência. Desde o ano 2010 eu sou concursado na Prefeitura de Independência, então eu sou efetivo lá, né, e eu residia em 13 de Maio. Então eu me desloquei para 13 de Maio, deixei a Independência na geladeira naquele ano 2016, né, não colocamos candidato a nenhum, e com a nossa articulação juntamos um povo aqui em 13 de Maio bem mais competitivo, com o nome do Josias Corrêa, que é muito competitivo, e se provou isso na urna em 2016, e fundei o partido em 13 de Maio também. Então, 2015 Independência, 2016 em 13 de Maio. Fui em 13 de Maio e elegemos o vereador, segundo vereador mais votado daquele pleito. O primeiro vereador mais votado naquele pleito foi o Marcos Corso, atual prefeito de 13 de Maio, tá? Pelo Progressista, onde nós estamos coligados desde 2020, e o vereador segundo mais votado, que era do Republicanos, Josias, tornou-se vice-prefeito. Então, o saldo de hoje, então, nós temos o prefeito e o vice de 13 de Maio são os mais votados vereadores no pleito anterior. Hoje, então, nós já estamos com, como eu disse, o prefeito de Porto Xavier, 2 vereadores em Porto Xavier, o Adão e o Mozo. Em Santa Rosa nós temos o Bola e o Tenente Amarildo, e em 13 de Maio temos o vice-prefeito Josias. Como eu falei, temos 3 cidades na região que temos mandato. Só que na data de ontem, depois desse roteiro que você lembra ali, a parlamentar do Republicanos em Santa Rosa, o doutor Éder esteve em reunião com o doutor Benedetti, nós nos deslocamos até a cidade de Biretama, onde nós recebemos ontem, e já está acertado, virão 2 parlamentares daquela cidade para o nosso Partido Republicano, aumentando a bancada de 4 na região para 6. Estamos também em mais 2 municípios da região, com um vereador em cada um dessas cidades, em tratativa para vir para o Republicanos. Sem contar que já está prestes a se filiar ao Republicanos um prefeito aqui da região, uma cidade bem pequena, tá? Mas é uma cidade que também tem algum destaque peculiar e importante. Que no momento que acontecerem essas filiações, a gente vai estar divulgando para você aí, Silvio,
Mas isso quer dizer que, ainda na nossa gestão, você falou que eu poderia falar sobre a gestão de coordenação regional, ainda na nossa gestão, então, nós estamos tendo responsabilidade de inativar aqueles municípios que a gente vê que hoje não está se movimentando e vai até complicar a vida daquelas pessoas ali. Você mesmo um dia me procurou e disse, Cândido, eu preciso me desfiliar do partido, né? A pessoa tem que ter essa preocupação de não se enrolar também com a justiça. Como eu disse, não presta contas para a Receita Federal, vai para a Polícia Federal, né? A gente tem que ter responsabilidade com essas pessoas. Eu creio que, além daqueles 4 vereadores eleitos, nós vamos entregar com 8 vereadores, porque estamos nessa articulação trazendo mais 4. 2 já acertaram ontem, e os outros 2 estão em negociação. E também de um prefeito, provavelmente pularemos para 2 prefeitos. Isso significa dobrar. Então, finalizando a minha fala sobre a gestão de coordenador regional. Tá? E o fato que você me perguntou, eu acho que nós temos que ser transparentes com nossos ouvintes, eu não tomei decisão e não posso tomar decisão de passar nem para o Silvio Brasil, nem para o Josias, nem para o Lili. Entendemos que hoje temos lideranças na região. O doutor Benedetti já coordenou com outra liderança, nosso prefeito lá de Porto Xavier, né, que está bastante ocupado com a Gênesis Correia, que é o nosso vice-prefeito em 13 de maio, que também está bastante. Eu creio que os nomes mais indicados para continuar comandando a cidade de 13 de maio é o prefeito Corso e o nosso vice-prefeito Josias, certo? Então, assim, hoje o Lilico Mella fez uma expressiva votação no Republicanos Regional. E eu entendi também, quando foi discutido o nome dele, que será também um importante nome para coordenar a região. Até agosto, eu acredito que a estadual vai continuar fazendo uma avaliação, uma análise, mas a tendência é que esse nome seja o convidado, e claro, vamos ver se ele vai aceitar, ele poderá ser o coordenador regional do Republicanos aqui na nossa região. Então, eu encerro, né, as informações que eu queria transmitir, como fui provocado, né, pela mídia aí, Silvio, pela sua pessoa. Eu acredito que ficaram esclarecidas aqui nessa entrevista. Muito bem. Então, só tem mais um assunto que eu esperei que você fosse citar, você não citou, e eu vou citar aqui, porque foi o teor da minha conversa com o Lilico Mella. Eu não fiz entrevista com ele ainda, e na minha conversa que eu tive com ele, fiz imagens e gravei a conversa, mas eu disse para ele, Lilico, não vou reproduzir nada do que conversamos aqui, porque eu não estou aqui para te entrevistar. Eu estou aqui para conversar com você de informações que eu, como imprensa, recebi. Então, naquela conversa, eu não reproduzi, mas está gravada a conversa aqui, e ele sabia, ele autorizou, não, tudo bem, pode fazer imagens, vamos conversando. Eu disse, não vou publicar. E não publiquei, porque agora em março eu volto a entrevistar o Lilico Mella, agora em março, como ficou previamente, né, colocado na primeira conversa que eu tive com ele. O que eu fui conversar com o Lilico Mella? A minha reportagem recebeu a informação de que havia iniciado um movimento para reabrir o Diretório Municipal de Horizontina e que o Lilico Mella estava dentro dessa movimentação para reabrir o Diretório Municipal de Horizontina e que esse Diretório Municipal reaberto, o Republicanos teria como uma das iniciativas nas próximas eleições apoiar a atual gestão, o que no meu ponto de vista é um tiro no pé, é uma flecha no calcanhar de Aquiles, tá? Na minha opinião, como imprensa, é um tiro no pé. Por quê? O Republicanos sempre se colocou como um partido de direita. A atual gestão tem PDT, centro-esquerda, tem PTB, centro-esquerda, tem PT, esquerda, tem PSB, centro-esquerda, e tem o MDB, que é centro-esquerda e agora centro-direita, a gente não sabe o que é o MDB. Surgiu essa informação para minha reportagem, eu fui falar com o Lilico. Lilico, é verdade que vocês querem reativar o Diretório de Horizontina para apoiar essa atual gestão? E eu disse para ele, como digo aqui, é tiro no pé. O Republicanos tem que apoiar um partido de direita em Horizontina, se for reativado, e não apoiar, né, a atual gestão, e eu não vou tecer
a minha opinião sobre a atual gestão, porque eu estaria sendo tendencioso, e eu não vou ser tendencioso, deixo isso para a população lá em 2024, aqui a gente mostra o que acontece em Horizontina, aqui a gente mostra o que acontece em Santa Rosa, em Guarani das Missões, nós mostramos a verdade para a população, ela decide depois a modo dela, então não vou aqui tecer nenhum comentário do que eu acho dessa gestão, que eu estaria sendo tendencioso, e eu não quero ser tendencioso nessa conversa com você, respeitando também a tua pessoa. Você, como coordenador regional, você apoia uma reabertura, uma reativação do Diretório Municipal de Horizontina, com tendência para apoiar partidos de esquerda e centro-esquerda, como foi cogitado? O Lilico Mella, inicialmente, ele não fez nenhuma colocação sobre isso, mas disse que sim, que havia um movimento para tentar reativar o Diretório Municipal de Horizontina. E sobre apoiar ou não essa atual gestão, que eu repito, seria um tiro no pé, uma flecha no calcanhar de Aquiles, ele não quis se posicionar porque disse, olha, eu estou visando a coordenação regional, eu não estou visando a presidência municipal. Por isso que eu perguntei para você se o Lilico Mella poderia, de repente, vir ocupar a coordenação regional, porque isso partiu dele, que ele estaria visando a coordenação regional, mas com relação ao municipal, ele não quis manifestar que isso seria uma construção futura, segundo disse o Lilico. Silvio, primeiramente eu quero te colocar para assim, ó, que nós temos hoje ativa o Diretório Municipal de Horizontina, então não entendo por que reativar o diretório. Se for ser conduzido, né, nós temos lá o presidente, o Gessé Martins, já foi candidato a vereador em pleitos anteriores, não foi em 2020, né, ele é o presidente, então ele entendeu que naquele momento não... Me permita fazer um adendo aqui, fazer uma colocação, por gentileza. A informação de que o Diretório de Horizontina estava inativo, tá? Existe, mas está inativo. Essa informação partiu do Lilico para mim, tá? Ó, existe aqui, mas está inativo, não está funcionando. Vamos tentar reabrir. Essa informação partiu do Lilico para mim, tá? Então por isso que eu fiz essa colocação para você, e você disse que o Diretório de Horizontina do Republicanos está ativo. Perguntar, em que data que foi do ano passado? Não, foi o que? Um mês atrás? Um mês atrás. Eu falei com ele recentemente. Não, o Lilico nunca tratou desse assunto comigo, e também por conta disso eu acredito que ele nunca me perguntou como é que estava a situação do diretório em Horizontina. Eu tenho na minha lista aqui, inclusive eu consigo, agora nesse momento aqui, eu acabei de emitir a certidão pelo TRE do município de Horizontina para mim me certificar daquilo que está na minha lista. Então, como coordenador regional, a gente tem senhas, tem de acesso, a gente tem que prestar contas, a gente é solidário nessas questões aí. Então, o que eu estou te afirmando aqui, para isso que é importante você tocar em todos os assuntos necessários, eu estou à disposição, senhor. E não só no dia de hoje. Se tu quiser conversar em outra oportunidade novamente comigo, enquanto eu estiver coordenador regional, posso falar pela região, depois, obviamente, vai haver outra pessoa responsável, e também, enquanto secretário municipal ali na cidade de Independência, posso também estar te sanando algumas dúvidas dali, né? Aquilo que a gente está na vida pública, estamos à disposição. E eu te afirmo aqui, está na minha frente, acabei de consultar, então, emitir a certidão há um bom tempo, inclusive no ano de 2016, quando nós elegemos o vereador em 13 de maio, Josias, foi naquela oportunidade o GCE concorreu em Horizontina. Então a gente se conversava, né? Desde ali a gente se conhece e ele tem conduzido o partido ali desde aquela ocasião, né? Desde então. Então hoje, se for sentar para ver, para dialogar, né? Em primeiro lugar, eu creio que nós também temos que aproveitar esse movimento do Filia 10 para convidar novas pessoas a vir para o Republicanos, porque parlamentares, exemplo, Zuco, Capitão Martim, Franciele Bayer, não eram parlamentares do Republicanos, e hoje estão aqui, e tem pessoas que acompanham elas, né, essas pessoas trocaram de partido, né, vou falar abertamente, eles passaram na janela para o Republicanos, e daí foram reeleitas agora, o Zuco saiu de estadual para federal, então eles... Mas essas pessoas já eram políticas anteriormente, e elas têm seus seguidores, e isso está fazendo com que o Republicanos cresça, parlamentares que se elegeram vindo para o Republicanos.
Então, agora eu creio que isso pode ser construído junto com o GCE, né, e por que não o Lilico Mella, que ele também ele tem o seu nome como candidato a deputado, que foi parlamentar por 4 anos. Então, veja bem, Silvio, eu vejo que focando agora de Santa Rosa, então, para que logo seja homologada a nova diretoria, construída de maneira harmônica. Logo estará resolvida a nova diretoria de Santa Rosa, certo. E também estamos focando no Filia 10 aqui. Pena que Santa Rosa ainda não terá a homologação importante, terá a ser discutido. Aí sim, vamos ver quem se habilita a ser importante. Muito bem. Cândido. Ou vamos ter candidato a prefeito? Por que não? Eu acho que o partido hoje já tem tamanho para ter candidato a prefeito ali. Certo. Cândido, você respondeu a uma pergunta Seria que eu isso fiz. Da minha parte. Senhor. Beleza, você respondeu, para encerrar, e responde se quiser. Você respondeu indiretamente uma pergunta que eu fiz, né? Sobre o Republicanos aqui em Horizontina, você disse que está ativo. Que bom que está ativo, eu não sabia. Eu fiz a seguinte colocação. O Republicanos apoiaria partidos de esquerda e centro-esquerda, sendo, como sempre foi, uma bandeira de direita, que seria um tiro no pé, seria uma flecha no calcanhar de Aquiles. Você disse, queremos novos filiados, como se dissesse, olha, quem for desse partido venha para nós, né? O que aconteceria com os Republicanos em Horizontina? Como acontece com os Republicanos em Santa Rosa. Os Republicanos em Santa Rosa, com os 2 vereadores, né, sempre apoiando a situação, ele fica minúsculo. Ele era um partido gigante, fica minúsculo, porque vai ser abafado pelos poderosos, pelo grupo que comanda a atual gestão em Santa Rosa. Vai ser abafado. O mesmo vai acontecer em Horizontina. Se os Republicanos apoiar a atual gestão numa próxima eleição e acabar apoiando, ele vai ser abafado, porque aqui tem um grupo que comanda e que quer manter esse comando, que é muito ruim para a cidade. É péssimo para a cidade, para ser bem sincero. Tá? Muita coisa não funciona e as pessoas estão vendo isso agora através da minha reportagem. Então, é muito perigoso para os republicanos, né? Seria perigoso para os republicanos, numa próxima eleição, apoiar quem está agora, porque tanto Santa Rosa como Horizontina é grupo que quer se manter no poder e que faria com que os republicanos de gigante ficasse minúsculo. Tá? Então essa é o que eu quero colocar para você, e você faz comentário se você quiser, e eu já agradeço a tua participação. Silvio, eu vou responder a tua pergunta assim. As decisões dos partidos locais em coligar-se, lançar candidato a prefeito e não lançar candidato a prefeito, ter participante na chapa majoritária em alguma coligação, como vice ou como prefeito, também é decisão municipal. A orientação da nacional, que eu, como coordenador regional, tenho essa informação para poder repassar, é que com o PT, Partido dos Trabalhadores, nós não orientamos coligação alguma. Então, eu encerro respondendo dessa forma. Você me perguntou sobre Horizontina. Santa Rosa, nós já encerramos o assunto antes, né? Então não vou me reportar aquilo que você disse sobre situação. Nós começarmos um diálogo ainda logo depois do Filia 10 e Santa Rosa estar resolvida a diretoria. Em 3 de maio, quero dizer que também nós estamos recebendo um novo presidente, tá? Dissidente de um partido que ele concorreu em outro partido, hoje é o Major Nascimento, tá? O Major Paulo Roberto do Nascimento. Ele será o nosso novo presidente. Encerra o ciclo da dona Lourdes Megere, que foi a nossa, Lourdes Selacek, que foi a nossa presidente até o presente momento. Eu já fui presidente também. Então, é cíclico, né? Agora, a discussão de Horizontina, eu acho que é um bom tema para ser tratado ainda na minha gestão como coordenador regional. E poderemos, com certeza, estar falando com o GCE, com o Lilico e com outros do partido aí de Horizontina. E eu faço questão de acompanhar isso, viu, Cândido? Faço questão de acompanhar, se você me deixar, como imprensa, isenta e imparcial, se você me deixar, eu gostaria de acompanhar.
tá? Porque a imprensa tem olhos que às vezes a comunidade não tem, tá? E que político não tem, tá bom? Cândido Stasiak, muito obrigado pela sua participação, obrigado mesmo, estarei no dia 3 de março em 3 de maio, tá? E lá eu vou poder ter a oportunidade de te dar um abraço pessoalmente, receba agora o meu abraço virtual, muito obrigado e conversamos futuramente aí sobre o Horizontina, vamos continuar conversando na tua gestão até agosto, nós vamos ainda conversar muito sobre o Horizontina e nos encontramos em 3 de março na cidade de 3 de maio. Muito obrigado e as suas considerações finais. Um abraço, 10 aí.